Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa sessão ordinária. Cumprimento os senhores vereadores, assessores, servidores e todos os que acompanham os trabalhos desenvolvidos nesta casa, seja na plenária, através da Rádio Líder e das redes sociais. Cumprimento também, quero registrar aqui a presença do doutor Máximo, do Ricardo, lá da Crestol, da Rosana, o nosso ex-vereador Geraldo Júnior, e sejam todos bem-vindos a esta sessão. Convido a todos a ficarem de pé para ouvirmos um trecho bíblico e, em seguida, orarmos a oração que Jesus nos ensinou. Salmo 4. Quando te invoco, responde-me, ó Deus, meu defensor. Na angústia, tu me aliviaste. Tem piedade de mim, ouve a minha prece. Ó homens, até quando vocês ultrajarão minha honra, amando nada e buscando a ilusão? Saibam que o Senhor faz maravilhas por seu fiel. O Senhor ouve quando eu o invoco. Tremam e não pequem. Reflitam no silêncio do leito. Ofereçam sacrifícios justos e tenham confiança no Senhor. Muitos dizem: quem nos fará ver a felicidade? O Senhor levanta sobre nós a luz da tua face. Puseste em meu coração mais alegria do que quando transbordam o trigo e o vinho deles. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver tranquilo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito a secretária que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 22ª Sessão Ordinária da 19ª Sessão Legislativa de 2023, da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Vianópolis. Aos 13 dias do mês de junho de 2023, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Vianópolis, precisamente às 19 horas, no Salão Nobre da mesma, sob a presidência da vereadora Maria José Barbosa dos Santos e com a presença dos edis Valquíria Rodrigues de Paulo, vice-presidente, Eleonaldo Jesus, primeiro secretário, Edson Soares de Carvalho, segundo secretário, Cleidson Augusto Gonçalves Mascarenhas, José Barçanufo Rodrigues, Rildo Batista de Souza e Maria Badia de Castro Souza. O vereador Valmir João Furman não compareceu à presente sessão, justificando sua ausência, conforme resolução normativa número 197 desta Casa. A hora regimental constatando quórum, a senhora presidente, em nome de Deus, declarou aberta a presente sessão, solicitando à secretária que fizesse a leitura de um trecho bíblico. A seguir foi feita a oração do Pai Nosso. Em ato contínuo foi feita a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovada e em seguida assinada. Dando início à pauta da presente sessão, o projeto de lei número 11, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, CMDPI, do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e da outras providências, matéria em caráter de urgência urgentíssima, permaneceu em estudo pelas comissões para emissão de pareceres. Foi posto em segunda discussão, ficando aprovado em segunda votação, o projeto de decreto legislativo número 210, de autoria da vereadora Maria Badia de Castro Souza, que concede título cidadão vianopolino ao pastor José Walter dos Santos e da outras providências. Dando prosseguimento à pauta da presente sessão, a senhora presidente levou ao conhecimento de todos que foi realizada no dia de hoje a audiência pública onde foi analisado o projeto de lei número 8, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício 2024 e da outras providências, não tendo sido apresentada nenhuma emenda à referida matéria. A seguir, as comissões que estudavam a matéria para emissão de pareceres, as devolveram à mesa uma por vez, com pareceres favoráveis, os quais, postos em votação, ficaram aprovados.
E posto o projeto de lei número 8 em primeira discussão, ficou aprovado em primeira votação. O projeto de lei número 10, que acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 101 da Lei Municipal número 212 de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município, das autarquias e das fundações municipais e da outras providências, permaneceu em estudo pelas comissões para emissão de pareceres. O balanço geral do exercício de 2020 permaneceu em estudo pela Comissão de Finanças e Orçamentos para emissão de parecer, vencendo o prazo em 20 de junho do corrente ano. Na presente sessão foi apresentado o requerimento número 6, de autoria da vereadora Valquíria Rodrigues de Paula, no qual solicitou fosse oficiado ao chefe do Poder Executivo para que determinasse, através da secretaria competente ou departamento, a aquisição de paramentos funerários necessários para cerimônias fúnebres no cemitério São João Batista, devido ao fato de ter presenciado em um velório situação constrangedora por parte de familiares por falta destes paramentos. Posto o requerimento em discussão, a vereadora autora do mesmo conclamou o apoio dos demais pares no sentido de aprovar a matéria. Posto o requerimento em votação, ficou aprovado. A senhora presidente passou a presidência à sua substituta legal, vereadora Valquíria Rodrigues de Paula, para apresentação de matéria de sua autoria. Foi apresentado o requerimento número 7, de autoria da vereadora Maria José Barbosa dos Santos, no qual solicitou fosse oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal para que enviasse a esta casa projeto de lei que disponha sobre a criação do cargo efetivo de condutor de ambulância. Tal solicitação se prendia ao fato de ser esta função diferenciada, exigindo agilidade, autocontrole, comprometimento e responsabilidade, sempre lidando diretamente com vidas em risco. Posta a matéria em discussão, a vereadora autora da mesma conclamou o apoio dos demais pares no intuito de aprovar o requerimento. Também os vereadores Cleidson Augusto Gonçalves Mascarenhas, Rildo Batista de Souza e Edson Soares de Carvalho explanaram sobre a matéria em pauta. Posto o requerimento em votação, ficou aprovado. A senhora presidente reassumiu os trabalhos da presente sessão. A seguir, a vereadora Maria Badia de Castro Souza requereu verbalmente fosse oficiado ao chefe do Poder Executivo para que destinasse o caminhão-pipa para molhar as ruas não pavimentadas do bairro Vista Alegre, devido à intensa poeira nesse período do ano. Posta a matéria em discussão, os vereadores Cleidson Augusto Gonçalves Mascarenhas, Rildo Batista de Souza e Elionaldo de Jesus explanaram sobre a relevância da mesma para os moradores daquele local. Posto mesmo em votação, ficou aprovado. Dando início à lista de oradores, fez uso da palavra o vereador Cleidson Augusto Gonçalves Mascarenhas e a senhora presidente Maria José Barbosa dos Santos. Os pronunciamentos feitos nesta sessão estão gravados na íntegra no áudio da mesma. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a presente sessão, da qual originou-se a presente ata que, depois de lida e achada conforme será assinada, agradecendo a presença de todos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vianópolis, aos 13 dias do mês de junho de 2023. Coloca a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Portanto, a ata está aprovada por unanimidade. Daremos início à pauta da presente sessão. Sessão ordinária do dia 20 de 6 de 2023. Matéria em caráter de urgência urgentíssima. Projeto de Lei 011 de 2023. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa, CMDPI, do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e da outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Comunico aos demais pares que foi emitido parecer pela assessoria jurídica testando a legalidade e a constitucionalidade da matéria. Perguntas, comissões de Justiça e Redação, Orçamento e Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, se já emitiram seus pareceres. Comissão de Justiça e Redação tem seu parecer favorável, senhor presidente. A Comissão de Finanças e Orçamento também deu seu parecer favorável.
A Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social também deu parecer favorável à matéria. Coloco os pareceres em discussão. Coloco o mesmo em votação. Os que forem favoráveis, que permaneçam como estão. A seguir, coloco o projeto de lei número 011/2023 em primeira discussão. Coloco o mesmo em primeira votação. Pela ordem, vereador Cleidson Augusto. Aprovado. Vereador João Furlan. Aprovado. Vereador Edson Rodrigues. Aprovado. Vereadora Valquíria. Aprovado. Vereador Leonardo. Aprovado. Vereador José Barçanufo. Aprovado. Vereadora Maria Badia. Aprovado. Portanto, aprovado o requerimento. Projeto de lei número 012/2023. Institui o Programa de Recuperação Fiscal da Fazenda Pública, REFIS, do município de Vianópolis e da outras providências. Autor, o Poder Executivo. Solicito que seja feita a leitura desta matéria. Boa noite a todos. Ofício número 109/2023, Vianópolis, Goiás, 19 de junho de 2023. Senhora Presidente Maria José Barbosa dos Santos, vereadora Presidente da Câmara Municipal de Vianópolis. Submetendo à consideração da Augusta Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, para fim de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos regimentais e legais que disciplinam o processo legislativo, o projeto de lei número 012/2023 em anexo, que institui o Programa de Recuperação Fiscal da Fazenda Pública, REFINS, 2023, do município de Vianópolis e da outras providências. Nada mais havendo a tratar no momento, na oportunidade, reiteramos elevada estima e consideração. Atenciosamente, Samuel dos Reis Cotrim, prefeito. Justificativa. Senhora Presidente, submetendo à consideração desta Casa Legislativa para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos regimentais e legais que disciplinam o processo legislativo, o incluso projeto de lei número 012/2023, que institui o Programa de Recuperação Fiscal da Fazenda Pública, REFINS, 2023, do município de Vianópolis e da outras providências. A medida tem por finalidade propiciar e incentivar a população de Vianópolis à regularização dos tributos, bem como viabilizar e aumentar o incremento de receitas tributárias do município. Com a presente proposta, buscamos atender às determinações da Lei Complementar número 102, de 4 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, e, paralelamente, dar aos contribuintes que possuem débitos de atrasos com a Fazenda Municipal a possibilidade de regularizar sua situação, como já assevero, por intermédio de adoção do regime especial de parcelamento com redução de multas e juros, incidentes sobre os valores lançados, na certeza que os novos edis desta Casa Legislativa haverão de conferir o necessário apoio a esta propositura. Solicitamos a Vossa Excelência emprestar sua preciosa colaboração no seu encaminhamento em caráter de urgência urgentíssima, tendo em vista a importância da matéria para apreciação e aprovação. Gabinete do Prefeito do município de Vianópolis, Goiás, aos 19 dias de junho de 2023. Samuel dos Reis Cotrim, prefeito. Após a sua apresentação, a mesma fica distribuída às comissões de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento para estudo e emissão de pareceres no prazo regimental. Matérias de tramitação normal. Projeto de Resolução 240/2023 dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Vianópolis e da outras providências. Autor, mesa diretora. Solicito que seja feita a leitura desta matéria. Projeto de Resolução número 204/2023, de 19 de junho de 2023. Dispõe sobre a criação do cargo de provimento efetivo no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Vianópolis e da outras providências.
A Câmara Municipal de Vianópolis, Estado de Goiás, no uso das suas competências que lhe conferem as Constituições da República e o Estado de Goiás, bem como a lei orgânica do município, e tendo em vista o interesse superior e predominante do Poder Legislativo, sustentando nas disposições contidas do inciso 4º do artigo 51 da Constituição da República, aprova e eu, presidente da Câmara Municipal, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica por força do presente resolução, criados os cargos permanentes de agente administrativo e recepcionista na estrutura administrativa da Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás. Artigo 2º. Os objetivos e as normas reguladoras do programa Câmara Itinerante são os constantes do anexo único, parte integrante desta resolução. Parágrafo único. O cargo mencionado no caput do presente artigo possui os seguintes competências e atribuições. Cargos: agente administrativo. Atribuições: executar serviço de apoio às sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara e a outros gabinetes, regir documentos, executar atividade de nível médio. Carga horária: 40 horas semanais. Remuneração: R$ 3.600. Relacionadas a auxiliar as funções legislativas de atendimento, AP, público em geral, de desenvolvimento organizacional e suporte técnico e administrativo às unidades organizacionais. Executar tarefas auxiliares que envolvam conhecimento básico de legislação. Organizar e manter atualizados fichários e arquivos de documentos, correspondência e legislação da sua área de atuação. Prestar sob orientação informações gerais relativas à Câmara, acompanhar o serviço sob sua responsabilidade, propor alternativas e promover ações para alcance dos objetivos da organização, promover o atendimento, o cliente interno e externo, orientando-os a unidades organizacionais. Acompanhar as publicações relacionadas com suas atividades profissional, protocolizar processos e documentos registrados em sua tramitação, regir ou digitar sob orientação, segundo as normas técnicas, qualquer modalidade de ato administrativo, auxiliar no levantamento de bens patrimoniais, auxiliar na realização de eventos da Câmara, integrar comissões de serviços administrativos, executar outras tarefas correlatadas, executar todos e qualquer serviço de caráter legislativo, executar as suas atividades de forma integrada com as das demais unidades da Secretaria Executiva da Câmara, contribuindo para o desenvolvimento das equipes de trabalho, operar os equipamentos disponíveis e o sistema. Informativos na execução de suas atividades. Executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito de suas atividades. Executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das suas atribuições. Executar atividades relacionadas e auxiliar as funções legislativas de atendimento ao público em geral. Desenvolvido. Organizacional e suporte técnico e administrativo às unidades organizacionais, promover o atendimento aos clientes internos e externos, orientando-os às unidades organizacionais, acompanhar as publicações relacionadas com sua atividade profissional, atender, receber e orientar as pessoas ao departamento ou salas desejadas, tratar a todos com urbanidade e educação. Após a sua apresentação, a mesma fica distribuída às comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento para estudo e emissão de pareceres no prazo regimental. Projeto de Lei 008 de 2023 dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2024 e da outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal.
Coloco o projeto de lei número 008/2023 em segunda discussão. Coloco o mesmo em segunda votação. Pela ordem, Cleidson Augusto. Aprovado. João Furlan. Aprovado. Edson Soares. Aprovado. Valquíria Rodrigues. Aprovado. Leonardo de Jesus. Aprovado. José Barçanufo. Aprovado. Maria Badia. Aprovado. Portanto, aprovado o projeto de lei 08. Projeto de lei 010/2023 acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 101 da Lei Municipal número 2012 de 1990, que dispõe sobre regime jurídico único dos servidores públicos do município, das autarquias e das funções municipais e da outras providências. Autor, vereador Rildo Batista de Souza. Esta matéria permanecerá em estudo pelas comissões para emissão de pareceres. Projeto de lei número 03/2023, suprimir cargos constantes no anexo 2 da Lei Municipal número 802/2007, de 26 de abril de 2007, e da outras providências. Autor, mesa diretora. Solicito que seja feita a leitura desta matéria. Projeto de lei número 013/2023, de 19 de junho de 2023. Suprime cargos constantes de anexo 2 da Lei Municipal número 802/07, de 26 de abril de 2007, e da outras providências. A Câmara Municipal de Vianópolis, Estado de Goiás, no uso das suas competências e atribuições que lhe conferem as Constituições da República e do Estado de Goiás, bem como a Lei Orgânica Municipal, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sancione a seguinte lei. Artigo 1º. Fica por força desta lei suprimidos os cargos constantes no anexo 2 da Lei Municipal número 802/07, de 26 de abril de 2007, e dispõe sobre a estrutura administrativa e funcional da Câmara de Vereadores do município de Vianópolis e estabelece o regime único e o plano de carreira dos servidores. Anexo 2. O quadro de correlação dos empregos públicos por órgão secundário, departamento administrativo, denominação, agente administrativo 1, agente administrativo 2, vagas, uma de cada. Artigo 2º desta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, aos 19 de junho de 2023. Maria Barbosa José dos Santos, presidente. Valquíria Rodrigues de Paula, vice-presidente. Leonardo de Jesus, primeiro secretário. Edson Soares de Carvalho, segundo secretário. Após a sua apresentação, a mesma fica distribuída às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento para estudo e emissão de pareceres no prazo regimental. Agora, esse balanço geral. 007, Balanço Geral, exercício 2020. Foi emitido parecer pela Comissão de Finanças e Orçamento ao referido balanço geral. Solicito que seja feita a leitura do referido parecer. Comissão Finanças e Orçamento. Processo balanço referente ao ano de 2020. Processo 04-198/2021. Parecer a voto do relator. Visto a análise dos documentos constantes no balanço geral do ano de 2020, da gestão do prefeito Siquinã Júnior e das contas da mesa da diretora do ano de 2020, da presidência do senhor Edson Divino de Oliveira, apresentando o seguinte relatório e voto. Primeiro, conforme o confere nos documentos cabíveis, financeiros e legais constante o referido balanço, o Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás, no exercício das suas investiduras constitucionais previstas no artigo 79 e parágrafo da Constituição do Estado de Goiás,
opinou e esta Câmara Municipal pela aprovação das ditas contas examinadas, com as ressalvas indicadas nos itens 2 e 1 e 2.2, conforme consta o parecer prévio, PP, número 004-76/2022, Tribunal Pleno, emitido pelo TCM, no processo número 04198/2021. Segundo, assim, por análise de toda a documentação constante, o referido balanço, não encontramos, a nosso ver, nenhuma despesa ou documentos que possa ser questionada a legalidade ou que não foi efetuada e realizada de acordo com as normas inerentes e administrativas públicas por parte de despesas ordenadas pelo prefeito municipal e pelo presidente da Câmara Municipal, no que tange o balanço geral do ano de 2020. Do anexo, opina pela aprovações do referido balanço geral com deliberação de plenário desta augusta Câmara. E como voto, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, aos 16 do mês de junho de 2023, Edson Soares de Carvalho, presidente, Maria Badia de Castro Souza, secretária, Valquíria Rodrigues de Paula, relatora. Coloco o parecer em discussão. Palavra, senhora presidente. Palavra, vereadora. Nos membros da Comissão de Finanças e Orçamento, analisamos o balancete geral do exercício de 2020, da gestão do ex-prefeito, senhor Isiquinan Júnior. E, na função de relatora da comissão, quero levar ao conhecimento dos demais pares que foram apontadas as seguintes irregularidades pelo Tribunal de Contas dos Municípios, TCM. Item 1.1. Cancelamento de restos a pagar processados, excluídos os prescritos, no montante de R$ 120.178,02, tendo o ex-prefeito municipal justificado que os parcelamentos dos restos a pagar ocorreram devido a empenho que teve que ser reempenhado para mudança de fonte de recursos. Empenhos feitos em duplicidade e empenhos feitos indevidamente. Esclareceu ainda que, para cancelamentos, foram feitos os seguintes decretos: 05 de 2020, 188 de 2020, 06 de 2020, 187 de 2020, 07 de 2020, 049 de 2020, 088 de 2020, 099 de 2020, 157 de 2020, 186 de 2020, 173 de 2020, todos presentes do referido processo. A Comissão de Finanças e Orçamentos entende que as alegações são pertinentes a ocorrências comuns das rotinas de execução orçamentária. Com isso, no nosso entendimento, a irregularidade foi sanada. Item 2.1. Publicação dos anexos de metas fiscais e riscos fiscais que compõem a Lei de Alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Item 2.2. Falta de apresentação da certidão elaborada pela Comissão de Transição de Governo. A Comissão de Finanças e Orçamentos atende que os fatos relatados nos itens 2.1 e 2.2 refere-se somente a uma questão técnica, não ocasionando nenhum desequilíbrio financeiro e orçamentário. Prova disto é que o Tribunal de Contas dos Municípios emitiu parecer prévio pela aprovação do balanço geral do exercício de 2020.
Coloco o parecer em discussão. Coloco o mesmo em votação. Vereador Cleidson Augusto. Aprovado. Vereador João Furla. Aprovado. Vereador Edson Soares. Aprovado. Vereadora Valquíria Rodrigues. Aprovado. Vereador Leonardo de Jesus. Aprovado. Vereador José Barçanufo. Aprovado. Vereadora Maria Badia. Aprovado. A seguir, coloco o balanço geral do exercício de 2020 em primeira discussão. Coloco o mesmo em primeira votação. Vereador Cleidson Augusto. Aprovado. Vereador João Furla. Aprovado. Vereador Edson Soares. Aprovado. Vereadora Valquíria Rodrigues. Aprovado. Vereador Leonardo de Aprovado. Jesus. Vereador José Barçanufo. Aprovado. Vereadora Maria Badia. Aprovado. Portanto, aprovado o balanço geral de 2020. Requerimento número 008 de 2023, solicita a instalação de câmeras de monitoramento. Autor, vereador Leonardo de Jesus. Solicito que seja feita a leitura desta matéria. Requerimento número 008/2023. Senhora Presidente, o vereador que o presente subscreve nos termos regimentais, após ouvida em plenário, requer seja oficializado ao chefe do Poder Executivo para que determine, através de secretarias competentes ou departamento, a instalação de câmaras de monitoramento na Praça Fernandes Souza Araújo, no bairro Michele. Tal solicitação se prende ao fato de referida praça estar sendo danificada por vândalos, principalmente com pinchação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, aos 15 dias do mês de junho de 2023. Leonardo de Jesus, vereador. Coloco o requerimento em discussão. Palavra, presidente. Palavra, vereador. Bom, senhor presidente, fiz esse requerimento porque eu tive várias reclamações e pessoas pedindo também. Eu tive lá, né, moro lá perto, e vi realmente está tendo muita depredação na praça, na pista de skate que tem lá. E como no ginásio já tem a internet, então está fácil ele colocar 2 câmeras ali, vai ajudar até na fiscalização da praça, para poder ver se alguém for lá e fazer algum vândalo, né, vai conseguir identificar quem fez e o responsável por isso vai poder pagar pelo que ele fez. É isso, senhor presidente. Obrigado. Coloco o mesmo em votação. Vereador Cleides. Continua a discussão? Não? Não vai continuar a discussão, não. Coloco o mesmo em votação. Vereador Cleidson Mascarenhas. Aprovado. Vereador João Furla. Aprovado. Vereador Edson Soares. Aprovado. Vereadora Valquíria Rodrigues. Aprovado. Vereador Leonardo de Jesus. Aprovado. Vereador José Barçanufo. Aprovado. Vereadora Maria Badia. Aprovado. Então, aprovado o requerimento do vereador, segue para o prefeito municipal. Daremos início, esgotada a pauta, daremos início à lista de oradores. Vereadora Valquíria Rodrigues. Cumprimento os senhores vereadores, assessores e servidores desta casa, doutor Máximo, mas a sua filha, pessoal do Cicobi, ex-vereador Geraldo Júnior, a filha da Cacilda, que eu não sei o nome. Como? Ana Vitória. E a do senhor, doutor Márcio, como chama? A mocinha? Maria Fernanda. Quero aqui dizer para os senhores que, na última quinta-feira, eu acompanhei o pessoal do Conviver, a Trindade, né? E quero agradecer aqui ao governo de Vianópolis, né, por ter atendido o pedido dessas senhoras que queria passear, né, dar uma volta, e foi a Trindade. E parabenizar o governo de Vianópolis e a dona Lucila, né, que é a presidente do Conselho do Idoso, no qual eu também faço parte. Então, parabéns, dona Lucila, ao governo de Vianópolis, nosso prefeito, primeira-dama também, que foi com a gente. E foi muito bom ver a felicidade, né, dessas senhoras. É só vocês participando para vocês verem o quanto é gratificante, né?
E também não poderia deixar de agradecer também ao governo de Vianópolis, no sábado, né, através do projeto Conhecendo Goiás, o prefeito levou também os grupos de alongamentos para a cidade de Goiás. E foi uma viagem maravilhosa, participei também. Lá a gente foi, quem recebeu a gente lá foi o prefeito da cidade, a primeira-dama, a vice-prefeita, o presidente da Câmara também estava lá, senhora presidente. Nos recebeu muito bem, com um belo café da manhã, um bolinho de arroz lá, que é a tradição deles, muito delicioso. Então, a gente só tem que agradecer, né, e ao governo de Vianópolis, a esse projeto que o Samuel implantou quando ele era vereador, né, que é esse projeto Conhecendo Goiás. E a gente quer agradecer e dizer que a gente fica com o coração muito alegre, né, de ver a felicidade dessas pessoas lá, que elas estavam muito felizes. Fomos 80 pessoas. E quero também agradecer aos profissionais de educação física, né, que também acompanha, que atende esses idosos com muito carinho, com muita atenção, e tem também os voluntários, né, que também nos projetos de alongamento tem as pessoas que trabalham voluntário. Tem a Betinha, lá da Caraíba, tem a Martilene, tem a Dani, né? Então, a gente quer agradecer a todos vocês que proporcionaram essa viagem, essa alegria para essas pessoas. Nosso muito obrigada. Vereador Cleidson Mascarenha. Senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos que nos acompanham aqui no plenário da Câmara, a Darly, assessora jurídica dessa casa, doutor Máximo, que foi assessor, a Darly, assessora contábil, e o doutor Máximo, que foi assessor jurídico, a Rosana, que representando o Cressol, a Cacilda, servidora dessa casa, o ex-vereador e secretário Geraldo Júnior. Senhora presidente, só para dar ainda mais um complemento no pedido do vereador Eleonaldo, para o monitoramento naquela praça, inclusive, vereador, nós temos lá já instalado na Escola Municipal Vó Maria, já foi instalado câmeras de monitoramento, o que facilita também para o município, né, para poder colocar mais algum equipamento que fica bem de frente com essa pista de skate, que isso já dá uma grande facilidade para o município para poder monitorar ali aquela praça. Então, acho que é bem viável para o município fazer essa inclusão de mais alguns equipamentos, que vai dar mais segurança para a população e preservar o patrimônio público. Eu quero também, senhora presidente, dizer que hoje eu estive numa visita institucional no Conselho Tutelar aqui de Vianópolis, e conversei lá durante alguns minutos com as conselheiras sobre o trabalho, sobre as dificuldades, ouvindo o que elas tinham a dizer em relação ao trabalho do Conselho Tutelar, que muito bem conhece a vereadora Maria Badia e sabe muito bem dessas dificuldades. E eu gostaria de registrar rapidamente aqui algumas questões sobre o trabalho das conselheiras. Nós temos no nosso município diversos problemas relacionados aos menores e que, às vezes, é claro, não são problemas que são tornados públicos, né, vereadora Maria Badia, até por impedimento legal não é permitido. Mas o Conselho Tutelar ainda merece e precisa muito que se melhore essa rede de apoio ao trabalho do Conselho Tutelar. O que é a rede de apoio? Apoio da Polícia Militar, apoio das famílias, que são os principais responsáveis no caso de quando envolve menor, apoio do município em relação, por exemplo, a vereadora Maria Badia sabe dessa dificuldade,
um local de acolhimento institucional para uma criança em situação de vulnerabilidade, um menor em situação de vulnerabilidade, um menor que tem alguma medida protetiva, alguma medida por determinação judicial, e esse é um grande desafio para os conselheiros, de encontrar até mesmo um local para que exista uma estadia, uma diária, um pernoite desse menor, até ser tomadas outras providências. Então, é algo difícil. A questão da segurança pública. O conselheiro tem que deslocar para Pires do Rio, fora de horário, quando algo acontece após as 18 horas, ou nos sábados e domingos, para poder ir à central de flagrantes. Então, é um deslocamento, né? Não só o conselheiro, nós temos um problema sério. A viatura de Vianópolis tem que deslocar a Pires do Rio após as 18 horas, quando é necessário fazer um flagrante, e a maioria das vezes a cidade fica sem cobertura policial. É algo que, claro, não é divulgado porque vai dar margem para criminalidade, mas é uma realidade e que acho que a municipalidade já tem que tomar providências junto ao governador, porque a Maria Badia sabe, o vereador Rildo não está aqui, no início do mandato do ICICNAM, em 2013, o vereador Edson também, foi uma luta grande do prefeito, da Câmara, para poder melhorar o efetivo policial aqui em Vianópolis. Foi muita dificuldade. Naquela época tinha o banco de horas do extra remunerado da Polícia Militar para poder pagar o policial de folga. Era difícil. Aí deu uma melhorada, mas, pelo que eu tenho apurado, piorou novamente. E com essa questão de ter mudado para Pires do Rio para fazer o flagrante, aí ficou pior ainda, porque a delegacia fecha às 18 horas e qualquer ocorrência que tenha aí, o procedimento legal é fazer o exame de corpo de delito e o flagrante. Tem que ir a Pires do Rio. E teve conselheira me relatando que teve que ir a Anápolis, porque ligou em Pires do Rio, no plantão, e não atendeu. Não atendeu porque o plantonista não estava no plantão. Então, ela teve que ir em Anápolis para poder fazer um exame de corpo de delito com uma mãe e um menor de 3 anos de idade. Agora, você pensa bem, deslocar daqui para Anápolis, nessa dificuldade toda, a minha preocupação é com a criança. Como que fica a situação dessas crianças, né? Então, o conselheiro tem que dormir no conselho tutelar, vigiando um menor, porque não tem aonde colocar. Hotel não quer. Aí no hotel ninguém quebra que o menor fique ali, que é o problema, para fazer uma pernoite. Na casa do conselheiro, é claro, ele não vai levar também. Aí o conselheiro tem que ficar ali, desprotegido, sem nenhum tipo de segurança policial, arriscando a vir alguém para resgatar ainda. Então, é algo que a vereadora Maria Badia conhece, os vereadores aqui têm certeza que também conhecem, mas é algo que precisa ser debatido para que o município possa, na medida do possível, criando políticas públicas, junto com o Ministério Público, junto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para fortalecer e apoiar e resguardar mais o trabalho do Conselho Tutelar, porque não é fácil, é um trabalho muito criticado, não é compreendido pela população, porque ele intervém, não pode ser divulgado, e ele intervém, o conselheiro, no momento de crise na família, no momento porque ele intervém para fazer cumprir uma lei. E aí é o pior momento que ele vai participar de uma família, né? Então, a realidade não é fácil, o trabalho é árduo, é difícil, né? Nós teremos eleições para conselheiros tutelares aí nos próximos meses. É importante, por isso que muitas vezes o pessoal participa, começa a trabalhar e renuncia. E desiste, porque é difícil. Lidar com
com o pior que tem escondido aí na sociedade, que a gente não é todo mundo que tem conhecimento. E em situações de risco também, situações de droga, pessoas menores aliciadas por facções criminosas, tudo isso ocorre. Mas então gostaria só de deixar registrado isso aqui para que a gente possa refletir sobre o trabalho e a necessidade de melhorar o apoio ao Conselho Tutelar, uma segurança, o mínimo de segurança possível ao trabalho das conselheiras, e para que também eu possa aqui prestar uma homenagem a todos, não só os atuais, mas todos que passaram por ali e prestaram um bom trabalho, em nome da vereadora Maria Badia, que é um trabalho de grande importância, apesar de, igual, repito, não ser reconhecido, mas um trabalho muito importante, onde cuida de menores, porque o pessoal talvez pensa só no menor infrator, só naquele menor que estava trabalhando, e talvez o Conselho Tutelar interferiu, mas tem muitas outras questões que o Conselho interfere para proteger a integridade física, psicológica de uma criança, de um vulnerável, que é uma criança de 3 anos, 4 anos, 2 anos, que não tem condição nenhuma de responder por si, e talvez não tenha um pai e uma mãe que também possa protegê-lo dos perigos. No mais, senhora presidente, agradeço a palavra, desejo a todos uma boa noite. Então, tá. Cleudinho, eu queria só fazer só uma pergunta. Você esteve lá, né? A gente sabe que o trabalho do Conselho Tutelar, a gente sabe que é muito difícil, não é fácil, né? Lidar com famílias, né? Com problemas, né? Então eu queria saber assim, o que eles falaram sobre as famílias de apoio. Existem umas famílias que acolhiam essas crianças, não existe mais? Existem as famílias acolhedoras, só porque a dificuldade que há quando trata-se de um menor que já tem uma idade já de, por exemplo, 14, 15 anos de idade, aí 12, aí já não. Essas famílias acolhedoras geralmente estão mais sensíveis a uma criança de 3, 4 anos, que é bem diferente o nível de dificuldade, né? E, por exemplo, um caso de um menor, eles, claro, não citaram nomes nenhum, mas citaram o caso. Uma menor que foi identificada aqui pela polícia, e precisava de passar a noite para, no outro dia, encaminhar para a sua cidade, que era Goiânia. Então, eles que não teve lugar nenhum, foi em todos os hotéis, nenhum quis receber o menor, então não tem como, aí teve que ficar lá na sede do Conselho. Né? E é uma menor que aliciada pelas facções criminosas para trazer droga. Então, quem garante que, se um menor desse está em posse de uma quantidade significativa de entorpecente e está escondido em algum local da cidade, quem garante que os membros dessa facção não venham ao encontro dos conselheiros para resgatar esse menor, para poder, não por conta dele, mas por conta da mercadoria, né? Então, é algo que tem essa dificuldade. Então, nesse caso, as famílias acolhedoras, acho que nem enquadra, porque teria que ter, se eu não estou enganado, nosso assessor está aqui, passa até pela Justiça, Ministério Público, para poder, algo mais demorado. E essas questões difíceis são essas questões imediatas. A dificuldade maior são nessas questões imediatas. Uma pernoite de um menor, para no outro dia dar andamento nas questões que envolvem a sua segurança. Não é fácil, não. Realmente é difícil, mas, igual você falou assim, a gente tem que sentar junto com o Conselho Tutelar, o Poder Público, para a gente ver sobre essa questão. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada esta sessão, agradecendo a presença de todos aqui presentes, e que tenham todos uma boa noite, e que Deus abençoe todos nós.